Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para conversar com empreendedores que construíram na vida real. Eu estou aqui com um empreendedor, um empresário, um amigo, um sócio, um parceiro, um cara que vem na jornada já há um bom tempo. Estou aqui com Lázaro do Carmo Júnior, mestre, capitão Lázaro do Carmo. Já foi vice-presidente do Grupo Silvio Santos, rampou a Jequiti basicamente do zero, né? 20 bilhões para cosmético é zero, para 520 e tantos milhões depois de 5 anos de projeto. Já foi executivo, já passou por empresas como Natura, Jafra e uma série de outras. Hoje, capitania aqui no Brasil, na Argentina e em outros países. A Gilnes. E aí? E ainda é sócio, ainda tem a empresa de consultoria, é sócio da gente aqui na Capital Upgrade, agência de artistas Boa Mais, Ridente expandindo para franquias. Tem mais de 50, mais uma vitalidade de menino. E aí, Lázaro, tá bom não? Ainda não. Ainda não? Pode ficar melhor, como tudo na vida. Né? Eu acabei de falar ali dentro para a turma, gente, grato sim, conforme nunca. Que o conformismo é o primeiro passo para a derrota. Estou bem, primeiro passo para a derrota. Minha empresa está bem, primeiro passo para o precipício. A gente está bem, mas nós precisamos ficar melhor, todos os dias da vida. O amanhã sempre tem que ser melhor que o hoje. O hoje sempre melhor do que o ontem. Isso é meta de vida para mim em todas as áreas da minha vida. De cabeça, tu já consegue falar, porque tu fica contando quantas empresas tu é sócio, se juntar, empresa que tu é sócio, CEO, conselheiro, dá quantas intervenções? Das intervenções. Fora e mentoria. E fora a mentoria, dá umas 8. Fora a mentoria. E mentoria tem mais uns 4? Entre conselho, entre o presidente da companhia e entre os meus negócios são 8. Se você olhar a mentoria, são mais 6. Né? E Lázaro, não é muito. Não, depende da forma com que você trabalha seu cérebro e seus horários. Eu falo que tudo na vida é como você divide as 24 horas do seu dia e a sua capacidade de manter foco em alguma coisa durante essas horas do dia. Porque você tem gente que consegue focar só em uma coisa. Tem gente que consegue focar em 10 e tem gente que consegue focar em nada, porque é um desfocado por natureza, ele não consegue focar na comida que ele está comendo. Ele está no prato do almoço, almoçando e olhando no celular, e aquilo para mim é falta de foco. Então, eu tenho, graças a Deus, uma capacidade de ter focos momentâneos e lembrar que durante a noite, na hora que eu deito, eu ainda penso no overview, no que eu posso fazer melhor aquilo todos os dias. Né? O dia tem 24 horas, se você dorme 6, você tem 18 para fazer. Se for um pouquinho mais preguiçoso, tu dorme 8, você tem 16. Se for preguiçoso ainda, você dorme 10 e você tem 14. Mas aí você é fruto das suas escolhas. Eu acho que dá para fazer bem feito, dentro das suas limitações, a quantidade de esforço que você tem capacidade de manter foco. E Lázaro, aqui, ó, dessas várias empresas que tu é sócio ou conselheiro ou participa como executivo, na jornada a gente está em algumas juntos, né? Uhum. Capital Upgrade, a gente está aqui nesse momento falando do Summit, aqui por detrás desse backdrop aqui tem um salão com 400 empresários. E a gente é sócio nesse projeto, Capital Upgrade, que a gente já falou disso, né? Tu falou agorinha também, mais cedo. Como que traz esse tesão, né, para a gente trabalhar com empreendedores que querem fazer na vida real. Fora isso, a gente é sócio na agência Boa Mais, de artistas, que na pandemia, né, tomamos as nossas porradas, mas estamos voltando com ela. E agora na Ridente. Uma coisa que me perguntaram aqui, em uma outra conversa, dos vários negócios que a gente tem. Como é que faz para dar conta? É ganância? Por que mais projetos? Esses projetos têm a ver com o teu projeto principal? E aí, por quê? Por quê? Por que tu entrou agora numa empresa de clínica odontológica, por exemplo, que tem 12 unidades e vamos finalizar o ano com 50? Por quê? Porque é a minha vida. É minha vida. É o game, é o job? É o job. Vamos colocar assim, eu quando era garoto eu sonhava em me aposentar aos 50 anos. Aí aos 38 eu conheci um cara como o Silvio Santos e fui começando a vida. A gente muda durante a vida.
E hoje eu acho que se eu aposentar eu morro. Vai chegando um game, você começa a construir sua vida, e sua vida é assim, 50% objetivo, 50% dinheiro, que você vai buscar. Pelo menos eu era assim. Aí depois era 60% objetivo, 40% dinheiro, 70% objetivo, 40%. Na medida que você vai adquirindo coisas, que você vai sustentando a sua vida, você vai mudando a forma de você pensar. Só que para mim, para o Lázaro, o caos produtivo é meu melhor território. O ócio é o meu maior desespero. Então vamos lá, por que eu entro no negócio? Às vezes por crença, por propósito, por causa. Capital Upgrade foi por crença, que transformou em propósito, que era um negócio que pode ser rentável, é um negócio que pode ser escalável, é um negócio que pode me dar dinheiro e é um negócio que pode gerar produtividade social. Produtividade social está dentro do meu mindset de propósito. Lázaro, o que é produtividade social? É fazer as sociedades serem mais produtivas, principalmente através do desenvolvimento humano e do empreendedorismo. Então, uma empresa nova para ti não é só mais uma empresa nova. Não, o objetivo meu na Ridente é ter 10 mil funcionários. Hoje na Ridente a gente deve fechar o ano com 700 e poucos funcionários. Estamos longe de 10 mil, mas eu quero 10 mil. Ele falou, Lázaro, mas você não quer faturar 1 bilhão? Não, eu quero faturar 10, eu quero ter 10 mil funcionários. Mas por que você não quer faturar 1 bilhão e você quer ter 10 mil funcionários? Porque com 10 mil funcionários eu estou faturando mais de 1 bilhão, porque eu não sou burro. Eu não vou sair contratando só um monte fazer de conta, gente. Né? Eu não vou sair contratando um monte de gente só para ter 10 mil funcionários. Você me desculpa, 10 mil funcionários são no mínimo 50 mil pessoas sendo ajudadas pela criação de riqueza de um único negócio. Por que você entrou no negócio de odontologia sendo que você não entende nada de dentista? Eu falei, eu não sirvo mesmo para ser um dentista, nem minha mão, olha o tamanho da mão, como é que vai caber na boca do ser humano? Não entra na boca do ser humano. Mas eu vi, quando eu conheci a Heloísa, eu falei, cara, das 12 que você tem, todas são próprias, todas elas dão lucro, não tem um negócio que dá resultado. Ela começou o negócio da improbabilidade para a probabilidade, com clínica em Rondônia, Acre, Tocantins, cada uma a 1.000 quilômetros de distância da outra. Falei, eu posso contribuir com isso e posso fazer ser, e vai ser a mais preparada, a melhor rede de clínica odontológica do Brasil. Por quê? Via franquia, né? Porque eu tenho gente preparada comigo. E se não tiver gente preparada, eu vou preparar. E se ele não se preparar, ele vai estar fora. Esse é o nosso game. Então, o negócio, para mim, deixou de ser trabalho, é vida. Eu não trabalho, eu me divirto. Concilia tudo, concilio, sou feliz, está tudo certo. É isso. E Lázaro, beleza, Ridente, a expansão dela vai ser via franquia. Franquia e rede própria. E rede própria. Nós vamos ter 1.000 franquias e umas 200 próprias em 5 anos. E nos outros negócios, tá? Beleza. A gente não precisa falar aqui de cada um. Ou vamos falar assim, no decorrer do papo. Agora o ponto é, tem jornadas e jornadas. Aqui atrás, de novo, né, tem 400 empresários conosco, que estão aqui com a expectativa gigante de aprender gestão. E gestão é um bicho que, primeiro, tem vários estilos de gestão. Tem a gestão do livro, tem a gestão da prática, que é o que a gente adota. A gente coleta, a gente traz para conteúdo o que a gente aprendeu na prática. E, claro, o que foi aprimorado ou a gente acumulou de conhecimento em algum lugar, seja da prática, um pouquinho de conteúdo acadêmico, mas sim, solo de sapato. Dessas jornadas que as pessoas estão participando, a maioria deles aqui ainda não sabe que estão começando uma jornada de gestão aqui. Porque o que o cara faz? O cara às vezes tem 10 anos de empreendedor, 15 anos de empreendedor, e ele acha que a jornada de empreendedor dele coincide com a jornada de gestor. Às vezes o cara é empreendedor há muito tempo, mas ainda está lá assinando o cheque da empresa. Ainda está lá sem descentralizar o comando para poder crescer. Às vezes o empreendedor que está há 15 anos no mercado, 10 anos no mercado, a jornada de 10 anos dele, ele ainda não conseguiu trazer gente forte para as cadeiras que ele precisa e por isso que ele não cresce. Por isso que ele tem aquela sensação de cada passo que eu dou, eu estou enxugando gelo, eu estou patinando. Porque talvez agora que ele vai entender a jornada da gestão estruturada. Por que tu acha que um summit desse, que foca em gestão e negócios, ele serve de despertar para a maioria dos empresários que vão estar aqui hoje, e muitos deles, depois que continuam a jornada com a gente, tem justamente esse depoimento, que, porra, eu achava que estava no caminho certo antes do summit, quando eu vi, eu despertei.
para um mundo. Vamos aqui até lembrar do grande amigo nosso, Vinícius, ele fala muito disso. Galera, ele postou até ontem, quem não foi ainda se decida aí. Por quê? Porque foi lá, ele já tinha 14 anos de empresário, foi lá que eu despertei para o mundo de gestão que está transformando minha vida hoje. Por que tu acha que esses caminhos, o empreendedor ele está perdido ainda e precisa de um summit desse para se encontrar? Então vamos lá, a gente tem 400 pessoas no summit, eu não sei quantas delas estão perdidas, quantas delas já se encontraram e quantas delas às vezes já se encontraram, mas não sabem que se encontraram. Porque gestão depende muito, 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 muito do momento que você está vivendo, do mindset das pessoas que estão com você e das estratégias que você está usando. Eu tenho certeza disso. A empresa e os empresários, eles são frutos da experiência vivida ao decorrer dos anos e de acordo com a intensidade, de acordo com a diversificação dessa experiência, ele vai criando uma sabedoria empresarial que vai levar ele para o sucesso ou não. Geralmente, todo mundo começa sem muito planejamento, todo mundo começa na base do desejo e do sonho. Aí ele tem que sonhar, concretizar e monetizar seu desejo. Você teve um sonho, você abriu um CNPJ, ainda está no sonho. Você começou a operar, você está começando a concretizar seu sonho. Só que depois que ele concretiza, ele tem que monetizar, até para você poder fazer expansão, até para você ganhar dinheiro, até para você ser feliz e tal. Eu acredito muito que, eu vou falar muito disso aí dentro para essa turma hoje, que é um mindset que veio há pouco tempo, das formas de sabedoria. Como se tornar um sábio? Você tem a sabedoria adquirida através da sabedoria dos outros e você tem sabedoria vivida. Eu acho que o bom começo é você adquirir através da sabedoria dos outros, que você aprende com os erros dos outros, você modela e tal. Mas na hora que essa sabedoria entrar dentro de você, você começa a pegar as suas horas de vida e transformar essa sabedoria numa sabedoria intensa, numa sabedoria que sim vai ficar marcada no seu DNA pro resto da vida, uma sabedoria pela qual as pessoas vão lembrar de você, porque você nasce, vive e morre, mas a vida não acaba ali, os seus feitos vão fazer você serem lembrados pela eternidade. Então, a verdadeira sabedoria, na minha opinião, a melhor forma de você se tornar um sábio é você viver as suas experiências com maior intensidade possível e maior número de diversidade de experiência. Então, a gente começa fazendo um summit, você adquiriu um monte de conhecimento vindo do Paulo, do Lázaro, do Raduan, do Eduardo, do Miguel. É uma forma de se tornar sábio, desde que ela entre na sua cabeça com uma certa profundidade. Mas essa sabedoria, ela só se concretiza a partir do momento que eu começo a vivenciar, que eu começo a experimentar, que eu começo a acertar, que eu começo a errar. E isso fica no seu DNA, porque quando você aprende esse tipo de coisa, é uma sabedoria que nunca se esquece. A sabedoria dos livros, você pode ler Jim Collins, todos os livros dele, Mike Cotter, todos os livros dele, se eu te perguntar daqui 5 anos, você já não é mais um sábio. Você tem vagas lembranças da sabedoria de um terceiro. Se você vivencia, você nunca mais esquece. A prática que constrói, né? Tudo aquilo que é vivenciado no amor ou na dor, você nunca mais esquece. Então lembre-se, você tem 2 formas de sabedoria, uma complementa a outra. Mas a grande sabedoria empresarial é aquela executada com intensidade todos os dias do ano, todas as horas da sua vida. E sem ficar separando, isso é bom, isso é ruim, testa. Então, para mim, novo conceito, sabedoria empresarial como forma de construção, darwinismo corporativo como forma de exclusão àqueles que não se adaptam. Falando de erros, né? Tem várias formas de você aprender. Eu até brinco que tem 4 etapas de você aprender ou não aprender com erro. Tem aquele tipo de sujeito que ele não aprende com os próprios erros. Esse daí, por favor, fique distante. O cara que não aprende com os próprios erros, fique distante. Então tem o cara que não aprende com os próprios erros. Tem aquele que aprende com os próprios erros, que era para ser o normal. Errei, aprendi, melhorei. Tem um terceiro que aprende com os erros dos outros. Por isso que tem um summit, por isso que existe consultoria, por isso que existem mentores, para você evitar erros errados por outras pessoas, erros antigos. Afinal, você é só uma pessoa nova, errando um erro antigo, um erro do passado. Alguém já errou esse erro antes. Aprenda com ele antes de você errar. Esse é o terceiro ponto. E o 4, que é o super mago da coisa, é aquele que consegue sozinho, e é muito difícil, aprender com situações simuladas de erro, criar um ambiente de contingência sem esse apoio para não errar.
Esse quarto mais frágil. é muito frágil, difícil de você processualizar. Esse terceiro, que é se cercar de pessoas mais experientes ou de conhecimentos complementares. Eu sou de consultoria, por que o cara do mundo de eventos não pode me ajudar a trazer um evento de consultoria a algo experiência melhor e vice-versa? Ou seja, essa combinatividade. Então, a quarta fase é difícil, mas até essa terceira eu não entendo. Eu não entendo uma pessoa que quer ser que nem você. Eu quero entrar nesse assunto, que é o cara que tem a mentalidade de iniciante para sempre. E às vezes o cara tem mentalidade de iniciante para sempre porque ele não tem ainda a mentalidade de trazer quem te apoia ou quem já percorreu o caminho. Tu tem um shape de... Tu tem 53 anos. Tem shape que muito adolescente ou jovem adulto deseja. Ou, caralho, queria ser bombado, ser bombado que nem o Lázaro. Porra, só cara tem a mentalidade de escassez, às vezes, de não pagar o preço que tem que ser feito e, às vezes, não trazer o apoio. Não é porque um personal ajuda, um nutrólogo ajuda, um educador físico ajuda. Tu não faz... Lógico, sem a tua dedicação, nada acontece. Não tem nutrólogo que ajude, não tem plano estratégico de educador físico que, sem a tua disciplina, que faça com que a coisa aconteça. E isso é uma visão tua, que eu ouvi tu falar, que eu acho muito importante, porque tu acha que as pessoas, na vida profissional, na vida pessoal, vivem e seguem com mentalidade de iniciante e nunca conquistam as coisas. Vamos lá. Primeiro, a gente falando dos seus passos aí. Vamos esquecer aquela vivência sozinha, aquela capacidade que ela é mais difícil. Vamos nessa aqui, aprender com a sabedoria dos outros. É inteligente você aprender com a sabedoria dos outros. Mas a sabedoria dos outros, se ela não for praticada internamente dentro de você, ela não sabe se ela é replicável. Aí vira então, é o melhor caminho. Vira conversa, em vez de você quebrar a cabeça, você vai lá, você modela, você aprende, você se prepara. Só que aí você internaliza e exercita. O resultado da internalização de uma sabedoria terceira adquirida com o exercício diário, ela cria sua própria sabedoria, sua própria experiência e o seu próprio você. Você é fruto, primeiro, das suas relações com as suas emoções, segundo, com o meio que te circunda mais próximo e com a força das suas atitudes, e terceiro, com a da sociedade. Porque primeiro é você consigo mesmo, emoção, atitude. Você com quem está próprio, seus sócios, seus trabalhos do dia a dia e depois com a sociedade. Esse é um passo normal de adquirir uma experiência e de fazer e de ser você na vida. Concordo. Né? E o papo do iniciante. A mentalidade iniciante. Mentalidade iniciante. Mentalidade iniciante é uma das mentalidades que mais bloqueia futuros no mundo. Geralmente as pessoas, ela tem a motivação alta. E o que faz ter mentalidade de iniciante? Motivação alta, sacrifício baixo. O cara, ele entra para a academia de ginástica, ele malha 3 meses, os primeiros 3 meses de musculação você tem um pump, e aí você fala assim, sou ótimo, só que ele tem a mentalidade já iniciante. Estou bom, né? Já estou bom, ele tem a mentalidade iniciante, só que ele esquece que a fisiculturia ela é exemplo para o mundo inteiro, porque primeiro você vem dor, resultado. Dor, resultado. E cada vez mais dor, resultado. Tenho 53 anos de idade, eu treino 2 horas e 40 por dia, no mínimo 2 horas todos os dias. Por quê? Porque eu preciso de mais dor para manter um resultado do passado. Por quê? Porque o envelhecimento celular meu já não me permite mais. A carcaça vai mudando, né, Lázaro? Não me permite. A mente é de menino, mas a carcaça vai mudando. A mesma coisa as empresas. Você lançou uma empresa, se você tem recurso intelectual, se você tem um bom plano estratégico, você tem um bom plano tático, o primeiro passo é mais fácil. O segundo passo é mais fácil. Depois começa a ficar difícil. Depois começam a aparecer problemas que não são mais de iniciante. E a pessoa, ela continua tendo a mentalidade iniciante para cuidar dela mesma, ela continua tendo a mentalidade iniciante nos amores da vida dele, ele continua tendo a mentalidade iniciante nas relações dela com a sociedade e na relação profissional, com o trabalho, como empreendedor, como dono, como qualquer que seja, porque ele acha que o que ele aprendeu no início, que é a mentalidade do iniciante, vai levar ele para frente. E a palavra fala, o que eu aprendo do início é só meu início, é só meu alicerce. Você tem que ter mentalidade profissional, você tem que ter cabeça de mestre, se você quiser chegar lá. Aí você fala, Lázaro, como faço isso? Experiência, profundidade versus longevidade.
sabedoria adquirida e exercida. Lembra, 2 conceitos: adquiro sabedoria, exercito sabedoria, isso me causa um homem sábio. Um cara que só tem sabedoria adquirida por sapiências alheias, ele é meio sábio. Se ele pegou a sabedoria adquirida por sapiências alheias e exercita essa sabedoria, ele é um homem sábio. E esse conceito é tão foda, a palavra é essa, porque ele serve para tudo, né? Tu falou aqui o exemplo do fisiculturismo, mas, poxa, realmente, o cara que tá lá, o atleta que vive com mentalidade iniciante e não passa dessa etapa, ele não progride. O empresário que vive com a mentalidade iniciante e ainda está com aquela cabeça que fez ele sair dos, sei lá, do 0 para os 5 milhões, do 0 para os 10 milhões. Não é a cabeça que vai tirar ele do 10 para os 100 milhões, não é mesmo. E Lázaro, quando eu deixo de ser iniciante? Depende do seu objetivo. Às vezes a empresa está com 500 milhões de faturamento e ela ainda é uma empresa iniciante, porque ela tem um mercado para ter um faturamento de bilhões, porque o potencial dela de monetização é enorme, mas a mudança de mindset não aconteceu e ela ainda é uma iniciante. Então a gente tem que ter algumas coisas dentro da nossa cabeça que a vida vai pronunciando. Não tem nada errado você ter uma mentalidade de iniciante desde que você esteja no início. Só que você tem que sair dali para o profissional e para o mestre, é o processo. Aquela coisa, tem algo de errado um adolescente de 14 anos morar com os pais? Nenhum. Agora um homem de 30 já começa a ficar difícil. Um homem de 30, um homem de 40. Aí já começa. Se é errado ou não, cada um tem sua história. Mas é esquisito, não é não? É esquisito. Não. Um homem de 50 anos mora com os pais. História. Mas se eu fosse mulher, eu não casaria com um homem de 50 anos, de 40 anos que mora com os pais, você me desculpa. Então vamos só fazer esse paralelo aqui, ó. Um adolescente de 14 anos morando com os pais, ok. Ok. Um homem de 40 anos morando com os pais, esquisito. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Algo ou que não dá natural, pra julgar. Ou não dá natural. para julgar. Às vezes o pai é doente, ele está cuidando. Pode às vezes ser. é um homem família. Então não dá para julgar, mas é no mínimo esquisito. Mas é no mínimo esquisito, certo? Tem alguma coisa. As pessoas se perguntam, peraí, por que o cara... Beleza. Um empresário que está com 5 anos de empresa na loucura da operação. Isso é normal? Na loucura da operação. Ele não consegue crescer, seguinte, a empresa depende dele, ele não consegue tirar férias. Respondeu. Se ele tira férias, a empresa não bate meta. Se ele tira férias, os incêndios não são apagados. Se ele tira férias, o adoece, o negócio basicamente sucumbe com a sua ausência de 15 dias. Então vamos lá. Loucura da operação depende do ponto de vista. Se você tira uma empresa e mostra do 0 a 1 bilhão, você vai viver do 0 a 1 bilhão na loucura da operação, mas é uma loucura produtiva. Mas os loucos produtivos são os melhores. Mas são as fases de loucura, esse cara que sai de 0 a 1 bilhão, é diferente do cara que ainda não conseguiu delegar. Agora, mas esse cara de 1 a 1 bilhão que tá na loucura, que tu tá falando, é o cara que tá na loucura do crescimento. Loucura produtiva. É esse que eu tô falando, não. Mundo, que vivam os loucos produtivos. Agora, o papo diferente é, eu consigo viver bem dentro do meu caos? Cada um escolhe o caos que lhe cabe. Eu adoro o caos. Eu já fiquei 7 anos com 20 dias de férias, mas férias de 30 dias. Mas eu vivia feliz. 20 dias de férias dentro dos 7 anos, dentro né? dos 7 anos. Não era 20 dias por ano, não. Dentro dos 7 anos. Não, dentro dos 7 anos eu tirei 20 dias de férias, mas eu era feliz porque eu tinha as pausas produtivas. Como o meu trabalho me gerava recursos para fazer aquilo que eu queria, eu falava assim, quinta-feira eu vou para Londres, volto no domingo, não tem problema. Eu vou para Itália, volto no domingo, porque eu tinha pausas produtivas e essa loucura produtiva me gerava recursos para fazer o que eu queria com a minha família, com as pessoas que eu amo e ter a qualidade de vida que eu quero. Então, qualidade de vida é subjetivo, o caos produtivo é subjetivo, cada um tem uma forma de intercalar. O que você não pode deixar é a rotina empresarial, tirar sua capacidade de discernimento, tirar a sua capacidade de produtividade. Essa rotina, se ela começar a diminuir a sua produtividade e o discernimento, ela está te causando uma depressão, ela está te fazendo mal, e aí você está errando em algum lugar. E esse erro pode ser não saber delegar, esse erro pode ser centralizador, e esse erro pode ser o que a maioria ser egocêntrico. Que eu quero tudo eu fazer porque eu sou o melhor. O egocentrismo, ele leva à falta de delegação,
ele leva à falta de produtividade, ele afasta bons profissionais. Então, é uma consequência, é uma cascata negativa. Alguns empresários falam comigo, não, mas eu quero sair do tático, ficar no estratégico e fazer minhas coisas crescerem. Às vezes isso é uma utopia. Para você fazer isso, você vai ter que ter muita gente melhor do que você em todas as áreas da companhia e nem sempre você consegue. Mas mesmo assim, de vez em quando você tem que apertar o send de uma ordem e ir lá embaixo na base fazer o follow-up para ver se aquilo está sendo bem empregado, porque senão você vai ser traído. Então, o que eu aconselho? O empresário, se ele está no moedor de carne e ele não está produzindo nada, é hora de ele parar e repensar a vida dele. Se ele está no moedor de carne, mas ele está tendo uma alavancagem, uma monetização incrível, uma franca expansão, é a hora dele entender como melhorar a produtividade e como fazer esse tipo de situação que ele está vivendo prosperar por o maior número de tempo possível, sem prejudicar a vida dele. Porque o nosso maior patrimônio é o nosso tempo nesse mundo. O nosso tempo nesse mundo depende de como eu trato de mim, fisicamente e mentalmente, das minhas relações. Então, deixa eu até dar um recado, porque é o seguinte, isso é um ponto importante. Concatenando aqui, o que é essa metáfora? O que é esse paralelo, na verdade, essa analogia? Se você olha para um adolescente de 14 anos, morando com os pais, você acha errado? Não. Você vê um adulto de 40, 50 anos morando com os pais, é no mínimo esquisito. Você olha para o empresário na correria do crescimento, é errado? Os primeiros 2, 3 anos, ele fazendo de tudo, batendo escanteio, cabeceando, não podendo tirar férias, se tirar férias não bate meta. Não é errado, acontece, eu passei por isso. Agora, se você tem 5, 6, 7 anos de empresa e ainda tirar 15, 10 dias de férias, sucumbe à operação, impacta nas vendas, dar problema com o time, incêndios não são apagados, tem algo esquisito acontecendo. A não ser que você esteja num crescimento brutal, porque reflete, cada vez que você cresce, cada vez que você pavimenta um crescimento novo, o caos reina no crescimento, é normal, até porque você fala muito isso. Primeiro ordem e progresso? Não. Progresso vem primeiro e a ordem vem depois. Então é só uma reflexão. E Lázaro, massa, tu já ficou à frente de empresas, grupos que faturam bilhões, foi conselheiro de grupos bilionários, em dólar, inclusive. Tem uma carreira aí construída que você coloca no papel e você fala, porra, que currículo. Só que a gente sabe que a vida real não são só de acertos, né? Todo mundo vê as minhas comemorações de porre, mas não vê os tombos que eu levo de porre. Vê só o lado bom, às vezes não vê as porradas que eu levei. Eu te pergunto, Lázaro, já levou porrada? Muitas na vida. Já errou na vida? Muitas vezes. Só que a gente tem empresário grande que eu já vi, grande, que a gente sabe dos erros do cara e o cara abre a boca para dizer que nunca errou. Aquele erro não foi tanto um erro assim. Tá bom que o erro, a gente aprende com o erro, óbvio, que é aquele cara lá. Se você não aprende com os próprios erros, puta que pariu. Desculpa o meu francês. Aí você é, no mínimo, um idiota. Se você não aprende com os próprios erros. O erro trouxe aprendizado, que bom, parabéns. Mas se eu precisasse não errar para ter o aprendizado, eu preferiria. E aí? Tombos e erros. Eu acho que no processo evolutivo do ser humano, errar, cair, machucar, ele promove cicatrizes. E o que a gente tem que aprender, o que é sábio, é você aprender com as suas cicatrizes. Você errou, você tem um período de luto, aí aquele luto, ele é o tempo suficiente para cicatrizar aquilo que você errou. E aí você tem que olhar para a cicatriz de vez em quando e falar, não vou fazer isso novamente, porque isso aqui é ruim, isso deu errado. Isso já aconteceu durante... E teve um período que eu errei consistentemente durante uns 2 anos. Mas no começo da minha carreira, lá atrás, quando eu estava na indústria farmacêutica, eu estava numa empresa tão grande que os meus erros não afetavam a companhia. Mas eu tinha a característica que era... Eu, por ser muito jovem e as pessoas acreditarem em mim mais até do que eu mesmo, eu comecei a me tornar o centro da minha atenção. E eu não abria a cabeça para escutar o que estava em volta, sempre a melhor verdade era a minha, e a gente sabe que
A verdade tem várias vertentes, nunca existe uma única verdade, existe o ponto de vista e o ângulo que você olha para essa verdade. O mesmo tema, o mesmo assunto, você tem posicionamentos diferentes. E que dependendo da forma que você abordar, ele vai ter uma verdade mais importante e menos importante. Deixa eu te entender. Tu jovem, numa farmacêutica, acertando, mas tu tava tipo assim, tu tava sentindo, sei lá, Midas. Midas. Sou jovem, saí daqui de propagandista, vendedor, tô crescendo na carreira, cheguei a executivo, gente foda tá apostando em mim, porque eu tô acertando. Mas às vezes as tuas topadas, você está falando, tu tinha topadas que tu não encarava como topada, era isso que tu tá falando? Eu errava e achava que ia fazer era um fato, não aprendia com aquilo e continuava. Eu era um besta motivado. Entendeu? Você tem determinados momentos na vida quando você crê demais em você. Por isso que eu falo o seguinte, gente. Você tem o besta motivado e agora criar o besta empoderada. Como é? Contei. Que é o seguinte, o cara besta... São 3 níveis de bestas. Então, tem 3 níveis de besta. É. O cara besta é aquele que não sabe nada, tadinho, mas ele não faz mal pra ninguém, não sabe nada, ele só faz mal pra ele, pra carreira dele, ele fala as asneiras e tal. Aí tu tem o besta motivada, que é o cara que ele acha... Então, o besta motivada, para mim, ele leva o título de generalista. E ele já começa conversando, que ele fala que é um generalista, ele entende tudo de tudo. Quem entende tudo de tudo sabe nada de nada. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. E eu falo o seguinte, gestão, tocar a empresa é uma coisa que eu não sou ignorante, porque eu fiz por 30 anos. E o cara, para ser um generalista bom, ele vai ter que viver 150 anos, Paulo. Porque ele vai ter que ter pelo menos 10 anos de experiência em cada uma dos segmentos da coisa dele. Então, esse cara... É o besta motivado. É o besta motivado. E o terceiro? Agora o terceiro, rapaz, surgiu recentemente, que é o besta empoderada, que ele não sabe merda nenhuma, ele quer empoderar os outros de uma sabedoria que ele não tem. E tem fãs. E ele tem fãs. Ele é ignorante na maioria das coisas, ou ele é superficial. Ele é superficial e raso na maioria das coisas. Ele vai para a internet, ele vai para a televisão e ele empodera uma coisa, alguém, um poder que ele não tem. Ele empodera alguém, ele quer transformar alguém um sábio de uma sabedoria que ele não tem. De uma sabedoria que ele leu jargão, viu o curso, ele tem uma boa oratória, mas ele nunca exercitou aquilo por 20 anos da vida dele, porque ele não tem nem idade cronológica. Aí ele fala, não, mas eu sou o mago, eu sou o Steve Jobs, eu sou o Bill Gates, que muito jovem fizeram aquilo, mas ele muito jovem, ele fez aquilo desde a tenra infância e adolescência. Esses caras fizeram aquela mesma coisa, porque quando eles chegaram aos 30, muito jovens, ele já fazia aquilo desde os 18. Você me desculpa, ele tem profundidade. Só que o imbecil, em 3 anos, ele quer ter profundidade. Com 3 anos, não tem profundidade de nada. E aí, você nasceu a besta empoderada. Então, a gente tem, vamos recapitulando. Besta. Que é aquele nível cara, nível tadinho, besta. nível 1. Eu já fui uma besta, entendeu? Eu achava que sabia, mas eu não sabia, mas não fazia mal a ninguém. Eu já fui uma besta motivada. Que começou a fazer mal Porque eu e não comecei percebia. a fazer mal e eu não percebia. A terceira categoria eu nunca fui, graças a Deus. É o cara que quer empoderar alguém de um poder que ele não tem. Que é a besta É a besta empoderada. empoderada. A Gostei. besta empoderada, ela quer empoderar alguém de um poder que ele não tem. Ele quer botar alguém milionário, sendo que ele não é. Ele quer colocar alguém bilionário, sendo que ele não é. E o ego infla tudo. O ego e a vaidade é a característica principal da besta empoderada que empodera as pessoas. É o oxigênio dessa chama aí. É o oxigênio. E esses caras, geralmente, você pergunta o seguinte, para esse cara ser isso tudo que ele está falando, que idade ele tem, o que ele fez com que frequência? O livro Outliers fala, ninguém é bom com menos de 10 mil horas de treinamento. Para você ter 10 mil horas de treinamento, é para você entrar no game. Se você quer ganhar o jogo, tem que ser 20 mil, 30 mil horas de treinamento. 10 mil horas de treinamento é para você entrar no game, em fim de papo. E o cara, ele faz 1 ano de treinamento de alguma coisa e ele quer estar no game. A gente falou ontem sobre isso, né? Que a gente tá muito cansado, né? A gente tá muito cansado de ver essa galera aí prometendo o que não sabe ou que não vai cumprir, mostrando o que não tem, ensinando o que não sabe. Eu costumo falar o seguinte, o É cara de dar dó você vê, e raiva. Você vê na rede social, o cara tem 2, 3, 4 milhões de seguidores e ele conjuga o verbo na primeira pessoa. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. O cara que fala eu demais, você me desculpa. Quem diz sou, não é. Ele não é. Ele quer parecer. Você não tem que parecer, você tem que ser. Tem cara que quer te aproximar para você fazer network com gente rica. Pera, você tem que ser rico, você tem que fazer network com gente rica. O cara que começa assim, que eu, fulano de tal, me desculpa, isso não é autoconfiança, isso é arrogância. Tem gente que se faz Deus sua imagem e semelhança.
Agora eu posso dizer uma coisa pra ti, Lázaro? É culpa tua. É culpa minha. É culpa de todo mundo que, em tese, poderia estar dando a sua cara a tapa para pessoas que construíram. Então, o cara que construiu. Então, segura aí, que vem não é a crítica, é só a nossa autorresponsabilidade, que a culpa é nossa. É nossa. Por que tem gente vendendo o que ele não sabe fazer? Por que tem gente mostrando e ensinando para os outros aquilo que ele nem sabe? Por que tem gente ostentando o que não tem? Por quê? É que nem Brasília, não existe espaço vazio que não é ocupado. Todos os espaços, se sai uma cadeira lá de Brasília, ela automaticamente é ocupada. Se aquela cadeira que é as pessoas que procuram beber da fonte de pessoas que construíram não está ocupada por pessoas que construíram, como tu, como nós, Olha, ela será ocupada por alguém. Por alguém. Entendeu? eu vejo gente, Tu entendeu meu ponto? Eu vejo gente na internet falando de empreendedorismo sem nunca ter tido um CNPJ, sem nunca ter tido uma cadeira Mas de tu presidente entendeu meu de uma ponto? empresa. Entendi. A cadeira tá lá. Aí ocupou o cara que não era preparado para ocupar. E aí ele tá vendendo curso, tá fazendo treinamento e tá sendo a besta empoderada, empoderando todo mundo. Os Porque meus fãs, tu não tá lá. eu A sou- galera que tá aqui não tá lá. os meus ídolos, né? Entendeu? Os meus ídolos nunca morreram de overdose. Entendeu? Eu tenho ídolos que quem são? Porra, eu tenho ídolos como Abílio, como Jorge Paulo Lema, como Sucupira, como Teles, como Warren Buffett, como Steve Jobs, como uma série de outros caras, Elon Musk. Esses caras são meus ídolos. Esses caras constroem no mundo real, no mundo virtual. Esses caras não é fake. Esses caras são meus ídolos. Agora, quem pega o microfone e fala bonito e você bota no Google, não sai um CNPJ bem do sucesso, não sai no que, não, mas eu trabalho a mente humana, me desculpa. Vai ser psicólogo ou terapeuta. A gente tem que fazer o seguinte, você tem que falar daquilo que você tem profundidade de conhecimento, de negócio, não aquilo que você simplesmente lê, imagina, cria e sonha. Sonha tem que ser concretizado, monetizado, né? Sonha, concretiza e monetiza. E realmente, a facilidade de comunicação criaram esse tipo de guru, mas faz parte do jogo. Cada um tem a vida que merece, cada um tem o ídolo que merece. Você escolhe os seus ídolos como você escolhe a vida que você quer. E, sinceramente, Paulo, falando desse coisa, não faz parte do Lázaro. O Lázaro ficar falando eu, não é nós, é o nosso time. Crê quem quer, fala quem quer, entenda quem quer e procura. Cada um tem a vida que merece. Eu concordo. Tá tudo certo. Eu só acho que cada vez mais, inclusive nessas iniciativas aqui, é a gente conquistar o nosso espaço. Porque o mercado tem muitos gurus de palco, tem muitos empreendedores de palco, pessoas que não construíram, porque o espaço estava vazio. Esse é meu ponto. E o espaço vazio ele será ocupado. Por quem? Melhor que seja as pessoas mais capacitadas. Tá? Mas aí, ó, o ponto... Posso só comentar um negocinho sobre isso? Claro. Tem um negócio no mundo digital chamado audiência. E, infelizmente, a audiência não vem pelo conteúdo. A audiência, a maioria delas, ela vem pela ilusão e ela vem pelo lazer e ela vem pela diversão momentânea. A gente não combinou, mas o meu ponto que eu ia falar é exatamente esse. O ser humano, por si só, ele busca muito atalho, né? O ser humano gosta de atalho e adora um milagre. Então, o ser humano que procura um milagre, ele abraça o primeiro que se veste e se intitula como Messias. Total. Se eu me intitulo como Messias, mesmo sem ser, e as pessoas procuram um milagre, é aquele negócio, né? Vou falar um negócio. Todo dia de manhã tem aquela frase, né? Aquela expressão, todo dia de manhã sai um tolo e um malandro. Quando eles se encontram, dá negócio. A procura do milagre te leva para o buraco. Até porque pode ser que os milagres aconteçam. Não estou aqui duvidando da crença de ninguém. Mas no mundo corporativo, na sobrevivência humana, na busca pelo sucesso, a rotina, a persistência, a sabedoria intrínseca, a sabedoria vivida, ela vale mais do que qualquer promessa. E as pessoas prometem. Cara, eu já vi um cara na internet querer fazer cura. Quem cura é Deus. E outra coisa, Deus tem 7,3 bilhões de pessoas no mundo para cuidar. O cara fala que ele foi o escolhido. Eu fui o escolhido. Fala no meu ouvido, conversa comigo. Rapaz, o homem lá em cima tem 7,3 bilhões de pessoas para cuidar. Ele fala com você. Arrogância, prepotência. Deus pode falar comigo todos os dias através de como?
através da inteligência que Ele me deu, através da sabedoria que Ele me deu, através da energia que eu tenho e das coisas que eu faço. Mas Ele não fala comigo no meu ouvido todos os dias, porque se eu um dia chegar perto de você e falar, Paulo, estou conversando com Deus todos os dias pela manhã, eu converso com Ele, mas Ele pode me responder de outras formas. Mas eu fui o preterido, eu fui o escolhido, grau máximo de arrogância e prepotência. Ele não me escolheu, Ele cuida de mim. Da mesma forma que Ele cuida dos 7,3 bilhões de pessoas, a atenção que Deus me dá é a mesma atenção que Ele dá para os 7,3 bilhões de pessoas no mundo. Ah não, Ele dá mais atenção para mim, então agora eu sou o Messias para cuidar de alguém. Arrogância e prepotência. É porque te deixa puta as pessoas que usam disso. Para vender? Para vender. O cara faz isso com propósito financeiro. Propósito financeiro. Não estou falando contra as religiões e os religiosos, apesar de eu não ter religião, por exemplo, sou fã do Malafaia. Eu acho ele um cara iluminado com as propostas dele, porque, muito mais, ele não se faz melhor do que ninguém. Ele usa de uma doutrina para mudar a vida das pessoas em volta e muda. Ele usa da doutrina, ele não usa dele, ele usa da doutrina para mudar as vidas. Papel social, toda crença ela é válida, ela serve para mudar o homem na face da terra, para domesticar o homem da face da terra. Ela é válida, não é minha metodologia. Sou fã dele. Ele faz o caminho certo. Ele não são os profetas que se dizem, vou curar você aqui agora, toque em mim que seu câncer cura. Não existe toque em mim que seu câncer cura, rapaz. É uma afronta à inteligência. E Lázaro, a gente vai voltar pro evento, a gente vai fazer outros momentos como esse. A gente até vai fazer um momento amanhã ao vivo com o Lázaro. A gente entra aqui nos nossos Instagrams, grava e faz ao vivo. Dá um recado final pro time aqui, ó, nessa câmera. O recado final é o seguinte, turma, você pode ser aquilo que você deseja. Só que o seu amanhã depende muito mais do seu hoje, do seu comprometimento e da sua determinação do que da sua motivação. Ele depende muito mais de você do que alguém dizer para você o que você quer fazer, o que você tem que fazer. Quem sou eu para poder tentar mudar a sua vida? O que vai mudar a sua vida é você se espelhando naquilo que você acha certo e você se comprometendo consigo mesmo e usar bem o tempo que Deus te deu. Vida nasce, vive e morre. Você é reflexo daquilo que você executa. Esse é o caminho nas empresas, esse é o caminho na vida pessoal, esse é o caminho na vida que você quer ter. Mas não vem com um papo de esperar as coisas acontecerem e acreditar em alguém que vai mudar a sua vida, porque ninguém muda a sua vida. Quem muda a sua vida é você. Esse é o papo de gente grande. Você é culpado pelas suas deficiências e você é merecedor do seu sucesso. E Lázaro, a minha palavra é, se é verdade ou não que você é a média das 5 pessoas que mais convive, eu não estou aqui para questionar essa frase. Agora, eu já entendi há muito tempo que com quem você se relaciona, quem está contigo na jornada, quem está contigo na trincheira, importa. E muitas vezes até mais que a própria guerra. Tem aquela frase, né? Peraí, quem está na guerra contigo, quem está nas trincheiras contigo da guerra, importa? Às vezes muito mais que a própria guerra. Então, assim, é um prazerzaço, Lázaro, ter você na nossa jornada comigo, né? Aprendo muito contigo. E que bom que nessa jornada a gente está trazendo pessoas com a gente para construir uma frase que tu falou, que a gente externalizou no vídeo, que é construir esse celeiro de empreendedores que tem uma cultura que quer fazer a diferença, que acredita que um dos principais, ou a principal, na verdade, assistencialismo social é a geração de emprego. E como você mesmo fala, que não tem social se não tiver capital. Isso aí. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, Lázaro, onde é que te encontra? Lázaro do Carmo JR, tá lá no Instagram. Deixa eu te falar uma outra coisa, Paulo, você falou a coisa certa aí. Você é reflexo das pessoas com microfone você mais convive. perto, Lázaro. Você é reflexo das pessoas com quem você convive. Isso é lei da vida, né? Se é certo ou não, e não estou mandando ninguém ficar longe de ninguém. Eu só falo que tem gente que eu não quero nem a 1 quilômetro de distância. E eu passei da fase de querer fazer networking, de querer estar perto de quem é importante. Quem é importante para mim é aquele que agrega na minha vida. Eu não sou chupim
de ficar querendo ser amigo de gente famosa, de gente rica, só porque eu sou amigo. Aí eu sou amigo do fulano, você nunca vai me ver falando, eu sou amigo do Silvio Santos, trabalhei com ele. Não, as pessoas sabem, vai lá no Google e bota no Google. Eu não vou ficar me vangloriando porque eu sou amigo de alguém, eu vou me vangloriar pelo que eu sou. Pelo que eu construí. Pelo que eu sou, pelo que eu construí. Se é muito ou pouco, depende da referência. Para Elon Musk é um lixo que eu faço. Entendeu? Para o Silvio Santos é um lixo que eu faço, mas para muita gente é legal. E eu passei da fase de querer estar próximo das pessoas para poder tirar algo dela. Lembra, você é fruto das pessoas que você vive, porque gente inteligente produz mais e gente inteligente junta, contribui para o único objetivo juntos, não para sugar. Tem um monte de gente que chega perto de mim com segundas intenções. Show, urubu! Show, urubu! E eu falo isso, todos os meus amigos bem-sucedidos, eles se afastam de gente. Eles se afastam das pessoas que querem estar perto. Porque esse é o jogo. Gente junta para produzir mais. Gente inteligente junto para produzir mais. Chupim, longe de mim. Então, quer seguir o Lázaro e ver esses conteúdos cheios de personalidade, @Lázaro do Carmo Júnior. Vai lá, me acompanha também, @Paulo V. Porto, @Capital Upgrade e Summit Caop. Quer entender o que é que a gente está fazendo aqui? Por que é que tem 400 empresários agora, muitos deles startando a jornada de gestão, mesmo com 10, 15, às vezes 20 anos de empreendedorismo? Vai lá. E Lázaro, tamo junto, viu? Tamo junto. Valeu, valeu. Abraço.